Bom dia a todos, muito bem-vindos aí à nossa tertúlia matinal. Hoje o nosso tema é Interassistência Global pela Conscienciologia, né? E queria agradecer a vocês, esse esforço nessa manhã de domingo, né, por terem vindo. Hoje o dia vai ter uma pequena diferença, uma condição especial, que nós vamos procurar compartilhar bastante aqui os assuntos com vocês que estão aqui presentes, alguns amigos que já acompanham e visitantes que já vão entrar ali no tertuliário. Eu vou esperar eles entrarem para apresentar melhor, mas nesse momento é um casal de iranianos, né, marido e mulher, o Mahmoud e a Ferry. Eles hoje são cidadãos canadenses, né? E o Rico Sneller, que é um professor da Holanda, né? Os três estão conosco aqui no CAEC desde sexta-feira e ficarão até o fim da semana que vem, né? E aí eu vou depois entrar em detalhes da nossa história, porque o objetivo hoje é justamente contar a história, né? E passar tudo que a gente puder em termos de sentimento, né? Assim, existe uma base assim, desse processo interassistencial que é de sentimento. Acho que vocês vão ver isso é uma coisa natural, né? Assim, nas energias, na maneira de falar e nas coisas que são feitas, né? Existe uma base de sentimento nesse movimento de se envolver com processos assistenciais, né? Eu acho que eu não vou esperá-lo chegar para iniciar a contar a história, né? Mas antes eu queria dizer, principalmente para nós aqui agora, sim, a gente vai misturar as coisas. Eu de vez em quando vou falar inglês, vou falar português. Fabiana está ali para ajudar. Todo mundo que puder ajudar aí nas traduções, também falando, né? Porque a gente não alcança tudo, né? Beleza. Temos aqui uns colegas, o Sérgio Fernandes, o Jeffrey, o Alexandre. O Jeffrey, vocês sabem, né, coordena a Isaac. O Sérgio tem uma raiz de amparo para traduções, né? O Sérgio e o Jeffrey têm trabalhado muito concentradamente na tradução de textos, de livros importantes. Uma coisa importante para falar, que eu acho, desde o início, na Conscienciologia, o Jeffrey é o tradutor dos 700 experimentos. Não sei se as pessoas sabem disso, né? Isso está na base desse trabalho também. A tradução dos 700 experimentos está completa. Jeffrey até me ajuda aqui a corrigir, né? Ela está concluída. O livro está num processo assim, final de realmente ser publicado em inglês. E isso está na base de a gente poder dialogar internacionalmente, podendo apresentar a Conscienciologia. Porque uma coisa é falar, outra coisa é você falar pouco, né, e entregar o material na mão das pessoas, né? Sim, Jeffrey. Só rapidamente, na realidade, isso é a última parte de revisão de pente fino. This is the last part of the revision for a book which is like 1,000 pages in size, based on Conscienciology. It's called 700 Experiments of Conscienciology. Então, isso eu vou entregar para a Nani hoje, e pelo menos a e-book vai sair, eu espero, antes de Christmas. So at first, because the book's so big, it's an expensive book to publish, and so there's going to be an e-book version available hopefully before Christmas, and then after that we'll see what else we can do in terms of spreading it. But that's the latest news. Very good. Então o Jeffrey estava dizendo que eu nem sabia que isso estava ali na mão dele, não é? Mas isso é bem sincrônico. Ele está com ali a revisão, elementos da revisão final dos 700 experimentos. E isso, para nós, é importantíssimo. Para nós, que eu digo, para qualquer pessoa nesse planeta, poder ter acesso a esse assunto, né? Bem, chegaram aqui o professor Mahmoud Massaeli, né? Mahmoud dá um tchauzinho. Goodbye, Mahmoud. Hello. He's here. E ao lado dele, o professor Rico Sneller, né? O professor Mahmoud Massaeli, ele nasceu no Irã e
ele iniciou os estudos acadêmicos no Irã e se tornou um ativista. E hoje ele é praticamente um refugiado, entre aspas, internacional do Irã. Ele teria uma certa dificuldade para voltar para o Irã em nome da liberdade de pensamento dele. Ele é professor da Universidade de Ottawa, no Canadá, na capital do Canadá. E ele é professor dentro de um conjunto de disciplinas que o eixo é desenvolvimento global. Ele trabalha com noções de justiça global, né? Essas noções que aqui na conscienciologia a gente pensa com Estado mundial, né, max-fraternismo, isso é a prática dele desde muitos anos, né? E vocês vão ver na manifestação dele, assim, as energias, tudo, o tom de voz. O professor Mahamud, ele é islâmico, ele é um líder religioso e ele tem um trabalho de conexão interreligiosa e além da religião, superando a religião, assim, o avanço no campo da espiritualidade, né? Eu vou contar toda essa história, inclusive está documentada já na Conscienciologia, eu documentei isso, está publicado, como que tudo isso aconteceu, está publicado. Eu já vou passar aqui por isso. Primeiro estou assim, só apresentando para vocês ali quem são. Presentations about you. Estão testando ali. She will speak and you will hear. Ok. Então. Ok. O professor Rico Schneller é professor de filosofia na Universidade de Leiden. Ele trabalha numa linha da filosofia que ele chama de filosofia antropológica, né? E o professor Rico, junto com o professor Mahamud, eles coordenam. O professor Mahamud é o fundador, é o presidente. O professor Rico, ele diz que ele é o vice-presidente, mas os dois são irmãos, né? Eles coordenam uma organização global que se chama Alternative Perspectives and Global Concerns. Alternativas, perspectivas e cuidados globais, né? E aí depois eu vou contar a história também, como é que eu cheguei nisso, que eu também sou membro dessa organização, participo com eles, já acho que há 2 anos, diretamente dentro, né? Agora, o professor Rico está conosco aqui, trabalhando conosco desde sexta-feira. Ele fez um talk show sexta-feira à noite e ontem nós debatemos esse livro dele, que é sobre filósofos que valorizaram de alguma maneira os estudos parapsíquicos, os fenômenos que vão além da condição humana e principalmente com muita influência no meio acadêmico, nas universidades, né? E as universidades também, de alguma maneira, deram menos valor para isso. E esse livro, de certa forma, é uma crítica a essa condição, é um trabalho brilhante, é um conjunto. São 8 biografias aqui, né? Do Kant, do Schopenhauer, William James, Bergson, Jacques Derrida, Gabriel Marcel, Hans Driesch e o Friedrich Schilling. Friedrich Schilling, né? Que mexeu com processos de expansão de consciência, consciência cósmica. Então eu recomendo para quem quiser. Isso aqui, inclusive, está divulgado na recepção do CAE, que esse livro vocês encontram na Amazon. Pode ser encontrado na Amazon. Lá na recepção do CAE, que tem um cartaz azul mostrando isso aqui, né? Legal. Bom, mas eu separei aqui para começar o assunto por esse livro aqui, né?
Conscienciograma. Esse livro, ele foi escrito pelo professor Valdo Vieira, Masterpiece, a obra-prima, uma delas, do professor Valdo Vieira. Esse livro é feito para a avaliação da consciência. São 2.000 questões classificadas por sessões, né? E já vou fazer um comentário. Aqui no Tertuliário eu não vi nenhum livro em inglês. Aqui, por exemplo, isso seria interessante talvez a gente ver nessas coisas. Chega uma pessoa de outro país, aqui no Moreira, eu olhei tudo, eu não vi. Então veja, isso representa um pouco da nossa condição ainda fechada, né? A gente fala muito do abertismo, mas precisamos ajustar aqui o nosso ambiente. Então, chega uma pessoa de outro país aqui na hora da tertúlia a gente fala, olha aqui o livro. Então, nós temos vários livros em inglês. Nós temos esse livro em inglês, mas não tem aqui. Aqui nós temos vários livros, mas não tem esse em inglês. E nenhum em inglês. Então, essa é uma sugestão para a gente colocar livros em inglês aqui, né? Então, aqui no Conscienciograma, tem aqui várias sessões e em uma delas vai se falar sobre o maxifraternismo. O fraternismo é um sentimento, é um movimento de uma pessoa cuidar da outra pessoa como irmão, né? Isso vem de um sentimento, é uma ação. Agora, esse sentimento, ele acontece geralmente quando há uma necessidade, né? Existe uma necessidade e você vai ajudar outra pessoa a partir de uma necessidade. Agora, qual é o problema? É que, às vezes, a pessoa que está precisando de ajuda não pede. A pessoa não pede ajuda, né? E aí, como é que você sabe que a pessoa precisa de ajuda? E o que você faz nessa condição? Então, o professor Valdo, ele criou um conceito um pouco diferente do fraternismo, né? Quando a pessoa que ajuda, ela observa as necessidades que existem e ela tem a iniciativa de ajudar da melhor maneira, né? Assim, com a melhor ética, uma ética universal que a gente vai chamar de cosmoética, né? A pessoa tem essa iniciativa, né, para ajudar. Esse movimento que parte do assistente, de quem ajuda, espontaneamente e muitas vezes é anônimo, silencioso, né, que parte de um sentimento, o professor Valdo chamou isso de maxifraternismo, que é diferente do fraternismo. Então, na base do fraternismo, ou seja, na base do maxifraternismo, tem a iniciativa de ajudar sem que ninguém pediu. Essa é a diferença do maxifraternismo para o fraternismo. É um detalhe. Essa diferença o professor Valdo escreveu aqui no Conscienciograma. Se vocês forem ler aqui a página, deixa eu procurar aqui direitinho, eu estava procurando aqui, né? É a seção 91. Eu vou ler aqui para vocês como que o professor Valdo intitula o fraternismo. Então, aqui na página, no início tem maxifraternidade. Aí tem, entre parênteses, altruísmo deliberado. Essa é a condição que ele classifica o maxifraternismo. Então, veja, existe uma deliberação para o altruísmo. Então, nessa condição, o assistente, ele tem um papel de exercício de vontade, de discernimento, de uma ação mental somática que parte de um processo que pode e preferencialmente ser anti-emocional. Aqui não está se falando de emoção, é um processo de sentimento. O maxifraternismo, ele fica numa condição do sentimento, né?
Então, é muito difícil se falar em direitos humanos, assistência multidimensional, assistência global, se a base não for o sentimento. Então, é o que a pessoa realmente sente dos outros e do mundo. A base é o sentimento para isso, né? Nós pesquisamos, né, hipóteses de que na dimensão extrafísica existem consciências extrafísicas. Aí a gente tem essa palavra consciex para consciência extrafísica, que elas se reúnem na dimensão extrafísica em grupos muito especializados. Isso fora do corpo, né? São os dessomados, deceased. E esses grupos organizados, a gente tem um nome para isso: central extrafísica. Né? Existem aí algumas centrais que a gente tem hipótese sobre isso, né? E aqui a gente está falando dessa central da fraternidade, né? Isso existe. E na central da fraternidade não tem separação de quem é judeu, de quem é islâmico, de quem é brasileiro, né? De quem é homem, de quem é mulher. Não, se você sair do corpo e for ver lá, a pessoa já não precisa de nenhuma separação dessas. Não há necessidade. Então, na central extrafísica da fraternidade, a energia, o movimento é de ajuda. É a mesma energia do Mahamud. O Mahamud é ligado nisso aí. Claro. Claro. Eu sou professora de Conscienciologia há algumas décadas, desde 91. E eu costumo falar assim costumava falar nas minhas aulas, que a evolução consciencial, a evolução das pessoas, em geral, de uma forma global, independe de tudo. Independe, inclusive, da conscienciologia, depende da instituição criadas hoje em dia, independe do Valdo Vieira, independe, ou seja, assim, claro que ajuda muito, é um processo de que nos dá um empurrão muito positivo, mas a responsabilidade do nosso processo autoevolutivo, ele é intransferível. Então, um processo como esse, hoje aqui, em que nós estamos expandindo essa nossa condição consciencial, intransferível, eu acho de uma prioridade bem apreciável, que precisa ser realmente reconhecida. E, assim, juntando um pouco as sincronicidades do processo, só para citar um caso aqui, como você falou, que hoje eu estava hoje aqui, o nosso palestrante chegando hoje aqui no tertuliário, e eu estava recebendo uma mensagem de um dos meus filhos que está na Austrália. Então, ou seja, eu tenho um filho que mora na Austrália já há 10 anos, e recentemente, há 3 meses, o mais velho, Tony Muskopf, ele foi fazer um curso, um mestrado, em mediação de conflitos internacional. E no mesmo momento em que eu estava aqui chegando no tertuliário, que eu sou uma das voluntárias aqui desse trabalho, da tertúlia matinal, então o Ulisses está chegando e o Tony está mandando uma mensagem aqui para a gente. Então, ou seja, é só para a gente ter assim, uma casuística simples, mas ao passo que a gente pode ver que nós podemos fazer esses autorreconhecimentos. Obrigada pela atenção. Sincrônico. Hoje eu dei bom dia para o Tony também. Bem, eu quando era bem pequeno, eu encontrei já uma senha que me deu muita tranquilidade. É uma coisa muito diferente assim. Eu era muito pequeno e eu tinha um sentimento de que se alguém matasse a minha mãe, eu perdoaria a pessoa imediatamente. Isso era muito pequeno, né? Isso me acompanhou. Eu tinha outra senha que era assim:
se tudo acabar, eu recomeço tudo de novo. Era um pensamento que eu sempre tive, desde criança, muito pequenininha. Assim, antes dos 7 anos de idade, que eu me lembro, eu era muito pequena, e eu sozinho eu pensava essas coisas. Né? Isso era um sentimento que eu tinha. E a minha mãe, eu nunca conversei isso com a minha mãe, mas a minha mãe também me falava coisas diferentes, assim, desde pequena. Ela falava: meu filho, se você fizer qualquer coisa na sua vida, eu vou compreender. Se acontecer qualquer problema, você pode fazer o que for, eu vou compreender. Então, eu e minha mãe, a gente tinha essa relação, desde pequenininha. Né? E aí eu vou contar um pouco dessa minha história de sentimentos também, para ver como que eu cheguei nessa situação de hoje. A gente vai chegar nisso aqui. Eu era bom aluno na escola e eu me tornei um atleta de esportes. Né? E eu recebi uma bolsa de estudos quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fui estudar na Universidade de Colônia, na Alemanha. Né? Passei lá alguns meses e eu já escutava no Brasil, como eu sabia que eu ia para a Europa, e eu comecei por causa disso, a ler mais notícias. Eu comecei a ler o noticiário e me chamava muito a atenção o terrorismo na Europa. Já assim, com 11, 12 anos de idade, eu ficava vendo as notícias sobre terrorismo. Né? E na Europa, naquela época, o problema era a facção do Exército Vermelho. The Red Army Faction. Em alemão, eles falam Fraction. Então, tem traduções que falam em fração. Ok? O Ior não sei se lembra dessa época. Né? Então, a facção do Exército Vermelho fazia atentados com bombas na Europa. Né? Alemanha, França, muitos países. Né? Esse grupo atuou na Alemanha desde 1970 até 1998. Ele durou 28 anos, a atuação desse grupo terrorista. E ele foi fundado pelo Andreas Baader e a Ulrike Meinhof, que era uma mulher. E a Ulrike, ela estava presa na cidade onde eu fui. Eu sabia disso. Eu era jovem e eu percebia, eu ficava atento para ver como era o comportamento das pessoas e tudo isso. Eu tinha uma noção da situação. E os professores lá da universidade, eu tive aula de línguas, de cultura, de história, lá na Universidade de Colônia. E eu ficava intrigado para tentar compreender o que estava acontecendo, por que aquilo acontecia. Né? Eu tive a oportunidade de ter uma situação dentro do aeroporto de Frankfurt sitiado, o aeroporto cercado pelo exército alemão, com tanques de guerra, e eu lá, dentro do aeroporto, com o Baader-Meinhof com ameaça naquele momento, o problema, os tanques de guerra andando pela pista do aeroporto, aquela situação toda. Isso aí, nessa época, eu tinha 13 anos de idade. E aquilo eu ficava realmente eu tinha um sentimento assim de, puxa vida, que coisa, né? Eu não sabia o que fazer. Eu só me interessava em conhecer. E eu fui aos poucos criando um interesse de conhecer as partes do mundo. Eu queria ir para a Alemanha Oriental. Eu tinha um primeiro objetivo de ir para a Alemanha Oriental. Nunca fui. A Alemanha Oriental acabou antes que eu pudesse ir para lá. Aí depois eu quis ir para a China, porque a China era problemática, mas também não deu. Aí eu consegui, eu tinha lá 17 anos, e eu pedi para o governo brasileiro, como eu era bom aluno, e eu era atleta, eu era campeão brasileiro, ganhava bolsa de estudo, eu era conhecido dentro do regime militar brasileiro. Sabe? Assim, eu era jovem, mas o regime militar brasileiro, na ditadura, eles apoiavam assim, vários movimentos, tanto que eu consegui a bolsa de estudos e eu passei por um interrogatório com os generais naquela época, na ida e na volta. Eu fiquei sozinho, era uma sala, era no Ministério da Educação e Cultura, lá no Rio de Janeiro. Quem sabe, tem o prédio do Ministério, ele é grande, tem aquelas salas enormes. A sala estava toda escura, com uma luzinha no meio, eu sentado,
e os 3 generais na minha frente, me interrogando, né? Na ida e na volta. Eu tive que fazer relatório sobre a viagem que eu fiz para a União Soviética. Eu fui para a União Soviética para compreender o problema. E eu fiz um compromisso com o governo brasileiro, eu assinei documentos para voltar para o Brasil. Eu tinha que voltar para o Brasil, senão eles não me deixariam ir. E na volta eu precisaria fazer relatórios e eu tinha que trabalhar como professor na volta, porque eles iam me investigar o que eu ia fazer na volta, né? Isso tudo é público, isso tudo aconteceu. E eu fui em 1982, voltei em 1983, na época do Leonid Brezhnev. Eu tinha 21 anos, né? Agora, o governo brasileiro fez muita confusão comigo. Eles atrapalharam tudo que puderam. Eu fui para lá sem informação nenhuma do que era. Eu tinha apenas uma autorização. Eu falava inglês, não falava russo. Quando eu desci no aeroporto de Moscou, eu sabia que se eu ficasse no aeroporto depois das 10 da noite, eu seria preso, lá em Moscou na época. Então, a hora que eu cheguei 9h30 da noite no aeroporto, peguei um táxi, fui embora, não sabia aonde ia ficar, não sabia o hotel, né? E fui procurar um hotel qualquer. Eu não conhecia a realidade de Moscou, mas eu não podia entrar em hotel nenhum sem autorização e não entrei. Eu fiquei na rua, de madrugada. Aí eu me escondi na rua em Moscou, atrás das árvores lá. E a polícia passava, eu ficava escondido, para não ser preso. E até que veio um táxi, milagrosamente, e o motorista do táxi falava inglês. E pedi para ele me levar para a Embaixada Brasileira. Na Embaixada Brasileira, encontramos um soldado russo, um soldado soviético, conversamos com ele, pedi perdão para ele. Aí abriu a porta da embaixada, veio um cearense com aquele sotaque e de cara me ofereceu um cafezinho. Eu não tomo café, mas tomei aquele café. Dormi na embaixada uns 3 dias e o pessoal da embaixada me ajudou a descobrir aonde seria o meu trabalho. E o pessoal da embaixada entrou em contato com o que se chama Komsomol. Eu não sei se vocês sabem o que é Komsomol. Komsomol é Komunistichesky Sovietsky Молодежный. Eu fui Juventude Comunista Soviética. Tá? E eu tinha 21 anos e quem me recebeu foi o representante na cidade de Moscou, tipo o presidente ali da Juventude Comunista Soviética, né? Era o Sergei Kuznetsov, um grande amigo meu, né? Eu tinha 21 anos, ele tinha 23 anos. Ficamos muito amigos e eu fiquei estudando lá. Eu fiz um curso muito amplo, muitas disciplinas, muitas matérias de política, filosofia, história. Eu estudei lá no Instituto Estatal Central da Ordem de Lenin, lá em Moscou. Acho que eles entendem se eu falar em português. Central State Institute of Lenin Order. É um instituto de formação ideológica e política lá. Eu fiquei hospedado em um prédio com pessoas do mundo inteiro, que a União Soviética levava para lá para apaziguar os terroristas. E eu fiquei em um nível do prédio, em um andar, junto com os terroristas da América Central, da Nicarágua, da Guatemala e do Peru, principalmente. No meu quarto, ontem eu contei essa história, o meu quarto era da paz. Tinha o Carlos Flores da Costa Rica, um equatoriano, um colombiano e um argentino, que era o Miguel Palmeiro. E nós éramos muito amigos. Agora, o trabalho que a União Soviética fazia naquela época, isso o Ocidente não sabe.
era de apaziguar os terroristas, porque o movimento terrorista fora da União Soviética era violento e a União Soviética não concordava com isso. E o Ocidente não sabe dessas coisas, né? Eu falo isso assim com muita propriedade porque o deputado russo que trabalhava nesse movimento de paz é um senhor que eu fiquei muito amigo dele. Ele veio ao Brasil 3 vezes. Ele foi o principal agente russo em Cuba. O nome dele era Evgeny Belov, Eugênio Belov, né? Ele era um deputado soviético, uma pessoa de uma energia muito carinhosa, uma pessoa muito boa, né? Ele trabalhou em Cuba muitos anos. Por exemplo, Cuba desenvolveu o terrorismo? Vocês têm notícia de movimento terrorista em Cuba? Vocês entendem isso? Os Estados Unidos sempre criticaram Cuba, mas e muita gente tem medo de Cuba. Alguém já teve contato com um cubano para ver como que é o espírito do cubano? A ideologia lá? Por exemplo, eu não sou a favor do regime cubano, não estou falando disso, mas existe uma base de sentimento lá. Então, os cubanos chegavam em Moscou, alguns deles criminosos. Isso eu recebi no meu quarto, cubano criminoso, e lá eles eram trabalhados para ver se melhorava a paz. Isso eu vi. Eu acho que foi em 1990, alguma coisa assim, que quando eles vieram implantar o médico de família no Brasil. Então, eles ficaram lá no Antônio Pedro, em Niterói, e eu, nessa época, coordenava educação especial e fui convidada para fazer parte do grupo. Eles, assim, a psicosfera, vamos falar em termos mais assim, sentimentos universais, né? Era de muita paz, muita tranquilidade, e todos os médicos, eles tinham a disciplina de psicologia aplicada assim, às questões sociais, o trabalho com a sociedade. Então, eu, assim, e como meu pai também era socialista, eu não encontrei dificuldade nenhuma, porque meu pai era um cara de paz. Mas depois, quando eu comecei a ouvir esse movimento, que o socialismo não veio trazer a paz, eu comecei a ter estranheza nesse sentido, porque não era o que eu conhecia no movimento que meu pai liderava também na minha cidade, né, em Cabo Frio, né? Entendeu? Então, é bem isso aí. Então... É interessante esse contato. Mas o Eugênio Belov, ele veio ao Rio de Janeiro, ao Brasil, para melhorar os intercâmbios culturais entre o Brasil e a União Soviética. Naquela época, ainda era a União Soviética. Isso foi depois, na década de 80. Eu estive na União Soviética durante a morte do Leonid Brezhnev, eu estava lá. Depois entraram mais 2, um deles foi Yuri Andropov, eu estava lá. Depois eu voltei para o Brasil. Eu voltei como consultor lá para a União Soviética em 88, durante a assinatura dos acordos entre o Reagan e o Gorbachev na Perestroika. Eu estava lá nesse período. E depois voltei há 2 anos atrás, junto com a Adriana, depois da viagem para a Finlândia. Durante esse período da assinatura da Perestroika, iniciou um movimento muito grande de migração de cientistas soviéticos para vários países. E o Brasil recebeu um grupo grande de cientistas que foi para a USP. Eu participei diretamente disso para ajudar professores russos a se integrarem dentro da USP, da universidade. Nessa época, eu ainda não estudava na USP. Eu fui estudar depois. Nós tínhamos... Eu participei disso, eu ajudei a contratar profissionais russos no Brasil, lá em São Paulo, né? E teve um deles que ficou muito meu amigo, e teve um dia, vou até contar isso aqui, teve um dia que
em um curso que o Hernandes deu aqui, isso eu vou falar publicamente, porque o Hernandes falou publicamente, um monte de gente, alguém aqui talvez estivesse na dinâmica, pode confirmar o que eu vou dizer. Apareceu uma concierge russa para o Hernandes e eles pediram para mandar uma mensagem para mim. Alguém sabe dessa história aqui? Né? Foi lá da Ectolab, aconteceu isso lá. E falou, manda um recado para o Ulisses, que veio uma concierge russa aqui para agradecer a ele. Não sei o que tal. Aconteceu lá na dinâmica do Hernandes. Eu tenho uma noção de quem foi. Foi esse senhor que trabalhava comigo aqui no Brasil para ajudar os professores russos para a USP. Um desses professores tinha contato com a indústria armamentista russa de armas, de guns, armas, facas, indústria de facas, armas brancas, certo? Essa indústria fica em São Paulo. Isso pouca gente sabe. Quem aqui é de São Paulo? Alguém aqui é de capital de São Paulo? Quem é de São Paulo vai lembrar que na Avenida Jabaquara, quem conhece a Avenida Jabaquara em São Paulo, tem uma lojinha pequena que tem uma adaga com o nome Zaharov lá, é amarelo. Isso deve estar lá até hoje. É uma lojinha pequena. Está escrito Zaharov ali. Se você entrar no Google Earth, na Avenida Jabaquara e procurar na rua, você já viu isso lá? Isso, Zaharov. Aquilo é uma loja de um ateliê de armas e eles têm contato direto com a Estação Espacial Mir. E eles encomendam pesquisa tecnológica para melhorar os metais e as conexões entre metal e madeira. A fábrica fica na cidade de Jacareí. O dono disso é um xamã russo que mora no Brasil. Xamã, pra vocês verem. O cara mexe com armas. Eu fui trabalhar com essas pessoas para ajudar também a diminuir aquilo. Fui lá, eles não chamam de fábrica, eles chamam de ateliê. É o ateliê que fabrica as armas. Eles são os fornecedores para o exército norte-americano de facas. Vocês terem uma ideia. Isso é feito em São Paulo. Não. Eu fui ajudar para desmontar aquilo. Então, o trabalho com o xamã foi para falar em termos de sentimentos. E eles começaram a mudar um pouco a política deles lá. Ainda existe. Eles não desistiram daquilo lá. Sabe? Mas a gente trabalhou intensamente naquilo lá. Sabe? Aquilo existe. Muito bem. A partir desse movimento lá na Rússia, eu comecei a investigar um pouco mais, assim, várias possibilidades de ajudar aí o mundo afora. E, assim, nessa época eu já conhecia a Conscienciologia. Essa época foi ali por início da década de 90. Eu conheci o professor Valdo em 1985, me tornei voluntário em 1988, né? Bem quando terminou lá o processo. Logo que eu entrei no IPC, eu ainda tinha projeções até Moscou. Eu lembro que o pessoal da unidade de São Paulo, que era a Elisa Kozaka, ela relatava para mim, ela relatou para mim uma projeção, e eu lembrava disso, eu via ela. Eu ia até o Kremlin, voltava, tinha essas coisas. E gente que acompanhava isso, né? Naquela época. Bem, o professor Valdo tinha alguma noção disso, mas isso era um pouco diferente. O Holopensene lá na Rússia era muito fechado. É difícil a pessoa extrafisicamente entrar lá, a pessoa precisa ter afinidade. O próprio professor Valdo tem relatos de que ele tentou algumas vezes e ele não conseguiu entrar lá, né? Projetado. Né? Existe um Holopensene de poder muito grande lá. É diferente, não é uma violência explícita, né? O Holopensene lá é baseado em poder, concentração de poder. A Rússia foi construída em torno de poder, né? Isso tem um papel no nosso planeta até hoje. Vários conflitos principais foram resolvidos pela Rússia. Eles acabaram com o domínio mongol, eles acabaram com o Império do Napoleão e eles foram que realmente conseguiram inverter
o ritmo da Segunda Guerra Mundial, ali, principalmente na Batalha de Stalingrado, e a vitória da Segunda Guerra Mundial, apesar da propaganda ocidental, isso veio não veio do exército russo, isso que também é importante, só para deixar claro, isso veio do povo russo. O povo russo ele tem essa coisa do poder e da luta, né, quando necessário. E eu procurei compreender tudo isso, né? Isso veio na minha base de sentimentos também. E o trabalho na conscienciologia que eu comecei a fazer, eu tinha alguma ideia de que eu ia chegar nesse ponto, né? Mas eu me dediquei primeiramente a uma base científica, fenomenológica. Eu procurei essa parte, eu acho que o principal já foi desenvolvido, isso ainda vai ser publicado, né? E eu fui conversando isso com o professor Valdo aos poucos, né? Eu acho que para ter um diálogo da conscienciologia, das nossas ideias, com qualquer outro ambiente, é necessário fundamento. Fundamento. Os nossos fundamentos estão no paradigma consciencial, e eu resolvi, assim, pensei da importância da base parafisiológica, tá? Que é um pouco diferente da base filosófica, né? A fisiologia, ela é muito concreta e ela pode ser testada. Tem uma base científica nisso, a fisiologia. Então, você se interessar pela fisiologia do corpo humano, das energias, do mental soma, isso, se vocês olharem lá no livro Projeciologia, tem um quadro sinótico, né, um quadro científico, né? E a parafisiologia, ela resulta na parafenomenologia. Essa é uma proposta de conexão entre essas duas áreas científicas. Nós temos o quadro sinótico ali em cima, depois quem quiser pode ver, né? Hoje eu tenho vários materiais escritos, tem um primeiro que a gente está tentando publicar, isso aqui é uma edição, o professor Valdo me pediu para fazer isso aqui, e mesmo que não seja publicado, porque isso aqui é um material difícil, né? Mas aqui tem as principais sínteses. O professor Valdo me pediu para imprimir isso desse jeito e levar para fora do Brasil. Ele falou, eles imprimem assim e leva isso para fora do Brasil, né? Para as pessoas verem isso. Isso aqui é um dicionário neológico de parafenomenologia. Aqui tem as principais ideias de novas propostas para detalhar principalmente o que é aprendido no IIPC, no Instituto Internacional de Projeciologia, lá tem o CIP, né? Isso aqui serve para fundamentar a projeciologia, tá? É bem detalhado, é uma série de detalhes de epistemologia, de fisiologia, e a base é a paracognição, né? É a paracognição por quê? A base parafisiológica, ela precisa servir para consim e para consciex, né? Consim, vamos falar, consim é a consciência intrafísica, consim. E consciex é a consciência extrafísica, né? A consciência extrafísica não tem corpo humano e ela não tem energossoma. Ela não tem essa energia que a gente tem. O parapsiquismo é desenvolvido por operações mentais. Então, no corpo humano, nós temos ectoplasma, energia densa, muitos fenômenos que a pessoa estuda. Se a pessoa ficar estudando aqui só a parte densa, a ectoplasmia e tudo isso, ela não vai entender muito o parapsiquismo da consciex. Para entender o parapsiquismo da consciex, tem que entrar na paracognição. Então, eu publiquei um artigo sobre paracognição em 2002, no 3º Congresso Internacional de Projeciologia, e de lá para cá eu publiquei vários assuntos na paracognição. Isso já está feito, essa parte. Essa parte já foi feita, né? Isso tudo tem na internet, e essa tertúlia matinal foi em setembro. Eu tive a oportunidade de falar aqui sobre paracognição. Ali tem um conjunto de referências, né? O Sérgio Fernandes,
Ele está me ajudando a traduzir esses assuntos para o inglês, já traduziu boa parte, né? E a gente vai também divulgar mais isso em inglês. São artigos e a gente depois tem livros, né, sobre paracognição, né? Eu acho que a importância disso é fundamental o diálogo, né? Aí eu fui conversar com o professor Valdo sobre isso e sobre o sentimento de oferecer e ajudar, ajudar nesse mundo, oferecer melhor ajuda nesse mundo com as possibilidades da conscienciologia. Ontem, o Mahmoud, ele participou de um debate conosco e o Mahmoud, ele fez essa sugestão para a gente, de os nossos pesquisadores se apresentarem mais, né? De se manifestarem mais para o mundo. Veja, gente, quando você está fora do Brasil, tenta entrar num site da conscienciologia fora do Brasil, se coloca no lugar de uma pessoa de outro país para conhecer a conscienciologia. É muito difícil. O site do CAEC, ele não está em inglês. O site do IPC não está em inglês, né? Nós temos poucas instituições com site em inglês. O site da ISAAC, ele foi feito, o Jeffrey fez o site da ISAAC. ISAAC é International Services, Interassistical Services for the Internationalization of Conscientiology. O Jeffrey, ele está desenvolvendo uma organização para pensar nesse diálogo internacional, oferecer assistência e ajuda por meio da conscienciologia. Então, é o site da conscienciologia que tem mais diálogo, né, nesse momento pela língua inglesa, né? Nós temos também o site da Consecutivos, que é outra instituição, o site da Reaprendência, o site da Ectolab tem uma boa parte em inglês. Eu sei mais ou menos porque eu entrei em todos os sites para ver isso. Eu tive essa curiosidade de ver todos os sites. E você vê que são poucos os sites. Os principais não estão em inglês. O CAEC não está em inglês, ok? Né? É verdade. Sérgio, de novo, Sérgio é nosso tradutor principal nas muitas coisas. Ele traduziu o site, parte do site do CAEC para inglês, mas eu acho que não há ainda, está desenvolvendo, E também, por exemplo, a gente fez o site de Ectolab em 5 outros idiomas, mas eles fez um site novo e tirou todos os outros idiomas e só deixou o português. Então, a gente faz trabalho e depois sumiu essas coisas, mas a gente está continuando a fazer esse trabalho. E um lembro de nosso trabalho. Bem, está em inglês. Já está? Não está em inglês, mas já foi traduzido, né? Já faz algum tempo, só que ainda não... Não está na internet. Eles ainda não... O trabalho você fez? Sim. O Sérgio ajudou a traduzir o site do IPC para o inglês, mas ainda não funciona, né? Isso é importante. Vejam, por trás disso tudo, eu estou querendo falar de sentimento. Vou tentar falar disso o tempo todo. Conversando com o professor Valdo sobre esse movimento, eu estava junto com a Adriana, a Lúcia Marques, que está ali. Eu acho que ela estava aqui no ambiente do Tertuliário naquele dia que a gente conversou com o professor Valdo. Você estava aqui por perto. O professor Valdo depois foi investigar os amparadores, as consciex, e a gente estava investigando essa possibilidade de sair do Brasil e dinamizar mais esse tipo de intenção de uma ajuda global. E naquele momento o nosso projeto era de procurar algumas pessoas específicas. Tinha uma mulher na Rússia que nós fomos procurar, que nós sabemos quem é, mas ainda não conseguimos chegar nela. Tá? É uma parapsíquica russa que vários de nós aqui já tentou localizar. O nome dela é Natasha Dionkina. Na internet dá para localizar quem é ela. Ela, muito jovem, criança, ela já fazia diagnóstico de pessoas
diagnóstico de saúde, né? E ela foi testada violentamente por várias organizações internacionais. Tudo isso tem filme delas no YouTube, né? O Tony Moscoff, junto comigo, a gente conversava sobre a ideia de localizar essa moça, né? O processo dela é muito intenso, muito interessante. E várias outras, o Gabriel também, nós falamos disso. Aí eu fui falar com o professor Valdo sobre isso. O professor Valdo falou, isso é importante, vamos tentar fazer isso, né? Hoje ela é uma médica que ela não quer ser encontrada. Eu fui até o consultório dela, fiz tudo, conversei com pessoas que trabalharam com ela. Ela não quer ser encontrada, mas a gente ainda vai persistir nisso em outra oportunidade. Ela é russa, é da região de Moscou, né? E eu fui procurar outra pessoa, o nome dele é Alexander Lubotsky. O Alexander Lubotsky é vizinho do Rico, mas o Rico ainda não encontrou com ele. O Alexander Lubotsky é um russo que hoje trabalha... O Alexander Lubotsky, ele trabalha na Universidade de Leiden. O Alexander Lubotsky, ele foi aluno de um holandês que se chama Robert Bix. O professor Bix hoje, ele tem uma doença mental grave, recente. O professor Bix, ele criou o maior projeto linguístico que tem nesse planeta, pelo menos na minha opinião, aí para quem quer conhecer. Chama-se Projeto Linguístico Indo-Europeu. Eles pesquisam a origem, as raízes mais antigas de todos os ramos das línguas indo-europeias. Se vocês colocarem na internet Projeto Indo-Europeu, Robert Bix ou Lubotsky, vocês vão ver algo impressionante. A quantidade de dicionários e as raízes de idiomas que eles estudam é impressionante. Por exemplo, existe o idioma persa. O dicionário que eles publicaram é de etimologia proto-persa. Então, vocês encontram assim, dicionário de etimologia proto-germânica, dicionário de etimologia proto-nostrática. O nostrático é um ramo idiomático muito antigo que veio da África, né? Está na base de vários idiomas que influenciaram a Europa e uma boa parte da Ásia. Então, ali tem muitos ramos. Aí quando você vê a coleção de dicionários etimológicos deles é gigantesca, é enorme, né? E eu comecei a conversar com o professor Lubotsky quando eu estava aqui no Brasil, antes da viagem, e fui para lá para conversar com ele. Por quê? Eu estava mexendo nesse trabalho aqui com algumas palavras novas e pesquisando a etimologia de algumas palavras novas. E eu queria conversar com uma pessoa que conhecesse bastante de etimologia. E fui até lá encontrar o professor Lubotsky, né? Sentamos com ele e a primeira coisa, falei abertamente com ele de tudo da conscienciologia, tudo. Assim, levei os 700 experimentos, levei os 700 experimentos para ele e outros materiais. E eu tinha uma clareza de que uma pessoa desse tipo iria ouvir, ele iria escutar, porque é uma pessoa que conhece muitas culturas e conhece muita coisa diferente. Isso eu já tinha uma noção disso. E eu passei o dia inteiro conversando com ele. Sentei com ele na tarde, uma tarde inteira, né, no escritório dele. O escritório dele tem duas partes. Tem a parte que ele trabalha, a outra parte que é a biblioteca. Eu até coloquei umas fotos no Facebook naquela época, acho que quem acompanhou a viagem viu, lá no escritório do professor Lubotsky, eu junto com ele, não sei se vocês lembram disso. Eu coloquei no Facebook lá as fotos, né? A estante dele é bem bonita,
porque cada dicionário etimológico tem uma cor diferente, né? E eu sabia disso. Eu fiz esse dicionário aqui no estilo holandês. Esse estilo aqui é o mesmo estilo deles, se vocês olharem lá. Essa maneira de trabalhar os símbolos, ver o que está escrito. Quando o professor Lubotsky viu, ele olhou assim, eu falei, é muito bom. Eu falei, eu copiei de você aqui o dicionário. Né? E aí o professor Lubotsky sentou comigo no computador e fomos procurar quem poderia ajudar na parte do conteúdo desse trabalho. Aí ele achou o professor Rico Sneller. Foi assim que eu conheci o professor Rico. O professor Lubotsky fez uma pesquisa na universidade e achou o professor Rico. Tá? No mesmo dia, eu fui até o escritório dele, o office dele. O Rico não estava. Eu não sei se você lembra que no dia seguinte, os amigos do Rico falaram, teve um brasileiro aqui para falar com você. No dia seguinte eu fui lá de novo, era uma sexta-feira, o Rico já estava lá me esperando. Né? E foi muito curioso, porque o Rico apertou minha mão, aí eu falei que eu era do Brasil, aí o Rico respondeu para mim, que interessante, eu tenho uma aluna aqui na Holanda que está pesquisando os fenômenos parapsíquicos. Foi a primeira frase que ele falou para mim. Eu tenho uma aluna que está pesquisando os fenômenos parapsíquicos na Guerra de Canudos, na Bahia. Né? Porque lá tem o Antônio Conselheiro. O Rico me falou logo isso, no primeiro momento. Né? Eu falei, opa, essa pessoa é diferente. Não é? E em pouco tempo de conversa, o Rico falou para mim, mas aqui ninguém se interessa por isso. Aí o Rico fez uma cara feia para mim e falou, aqui ninguém gosta disso. Aí eu percebi logo que ele trabalhava no contrafluxo. Né? E em poucos instantes, falamos muitas coisas. O Rico examinou, eu não sei se você lembra, o Rico examinou esse livro na minha frente, e ele conseguia ler e entender várias coisas do português. E eu percebi que ele compreendia, porque ele lendo, quando o dedo dele chegou na palavra verpon, ele acho que não vai lembrar disso. O dedo dele chegou na palavra verpon, ele parou e perguntou para mim, o que é isso? Na palavra verpon. Aí eu expliquei para ele o que era verpon. Ele percebeu que ali tinha uma palavra diferente, porque o resto, ele não fala português. O Rico compreende mais ou menos umas 10 línguas, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, uma base de grego, de latim, né? São muitas línguas, então ele consegue, ele tem uma base linguística que ele tem facilidade com outras línguas. Então ele olha o português e ele tem a sensibilidade para a língua portuguesa. Né? E ele percebeu a palavra verpon. Verpon é verdade relativa de ponta. Né? É um neologismo que na proposição filosófica da conscienciologia é muito importante, porque fala do movimento de destruição, né, das ideias antigas e a renovação com as ideias novas. Né? Isso dentro da consciência. Existe um movimento constante de destruir e construir ideias. Né? Achei interessante falar. Eu vou falar em inglês depois. Sim. In conscientiology in our world of studies here, there's about 14,000 neologisms. So new words that have been created. Ulysses talked about verpon. Verpon is one, right? So we're trying to formulate a way to bring neologisms in Portuguese and to use the same word in English where we can. So for example, verpon, we use verpon in English as well in the translations that we're doing now. And the helpers, extra-physical helpers, gave us information, like
we haven't yet managed to adequately translate conscientiology to other languages. It's an ongoing process, and there's a Neologistics Council, and we're building a methodology to help translate some of these 14,000 neologisms, which are many times are new words because the ideas are new. Sometimes they're a new word because the old words are becoming exhausted, and we need to put a new emphasis or re-emphasize or clarify perhaps a little bit better the meanings of some words. So this is something that Isaac does. Sergio is very deeply involved. I'm deeply involved. Jacqueline here as well is deeply involved. Eleni Wojslaw, she's leading projects to do this kind of thing into multiple languages, because we understand that, see all these books, there's massive amounts of information, and most of the information in here is new. Even though sometimes it's a compilation of many lines of knowledge, much of the information there is new. And so there's lots to present, lots to do, and our challenge in some ways, and this is why Mahmoud, I really enjoyed your invitations from yesterday and the other day, is to what's the most effective way that we can actually help to bring some of this information to other languages, because I think there's a needs all around the world that aren't being met very well. Even though conventional science is wonderful in many regards, and philosophy has an important role as well, there's so many needs that aren't being met, and many of these ideas here can meet and satisfy to a degree those needs, particularly when we look at things from particularly an individual level in terms of personal evolution and growth, but also those impacts become societal in some ways. So we're sort of looking for techniques and ways to reach the 100th monkey, if you know what I mean, where multidimensionality becomes an integral part of life. So all the ICs, we have work in lots of different areas, but Isaac in particular is focusing on making these things more international, because as we said, all these books are in Portuguese, and there's a handful that are in English. So anyway, just to give you a bit of an overview from that regard. Okay. Eu não vou repetir tudo aquilo em português, não, mas a ideia foi basicamente que a gente está traduzindo neologismos, está tentando espalhar essas ideias mais, melhorar nossas traduções para outros idiomas, porque essas ideias, esses verbos, que essa palavra também a gente usa no inglês, verbo, vai aparecer nos textos de conscienciologia em inglês, porque várias ideias dessas que nós temos aqui, que a gente trouxe esses livros, pode ajudar muito, não só individuais, pessoas, indivíduos, mas também na sociedade. Então, eu estava explicando para eles a força que Isaac e várias outras pessoas, esse projeto está fazendo neste livro. Muito bom. Existe uma organização chamada Intercons, que é dedicada ao intercâmbio internacional, né? A Kátia Arakaki, o João Bonassi, o Tony Moscoff e várias pessoas. Sim, Jeffrey. Sim, Tatiana Mota, Sebastião Feitosa, tem um grupo lá. Trabalham juntos. Eles publicam essa revista, chama-se Intercâmbio, Interchange, né? Nessa revista, essa história que eu estou contando aqui está publicada nessa revista. Aqui, esse eu vou entregar para vocês aí. Aqui está o professor Lubotsky, nós aqui no escritório dele. Aqui essa história está contada. E ela vai até onde mais ou menos eu vou parar, que foi no encontro que nós tivemos com o Mahamud em uma conferência das Nações Unidas em Ottawa, junto com Aliud Badien, que é diretor das Nações Unidas para UN Habitat. Né? Já vou contar isso. Eu vou passar essa revista para vocês verem. Aqui essa história aqui está contada. Vou para aí, depois vocês passam. Então, o que aconteceu? O professor Rico, ele me convidou imediatamente para escrever esse livro junto com ele. Né? Esse livro é o título Espiritualidade e Ética Global. Isso está publicado em uma editora chamada Cambridge Scholars, na Inglaterra. Né?
Esse livro, e o professor Rico, eu me lembro que ele falou essa frase, veja se você quer conhecer a APGC e se você gostaria de se envolver. Ele usou essa frase para mim, né? Aí eu fui estudar o que era a APGC, que é Alternative Perspectives and Global Concerns, né? Na hora eu fiquei em dúvida, eu não sabia o que era, né? Mas acho que 2 semanas depois eu falei, ok. Aí o Rico falou para mim do Mahamud, e lembro que foi um domingo, eu tive a primeira conversa com Mahamud Massaeli por Skype, e o Mahamud me convidou para apresentar um trabalho nessa conferência do UN Habitat em Ottawa, que seria no dia 20 de outubro, 24 a 25 de outubro. E eu mandei um trabalho lá para essa conferência para apresentar. O nome do evento é Conferência Internacional sobre a Urbanização Sustentável na China e na África. Eu fui lá falar sobre para-reurbanologia, para-reurbanização, nessa conferência. E aqui isso está publicado nos anais, aqui nos registros dessa conferência. Isso foi em outubro de 2015, há 2 anos atrás, né? Isso também está publicado ali no artigo. Aqui tem a publicação, tem um resumo, né? O professor Mahamud apresentou trabalhos lá, eu também, e houve uma sincronicidade porque o diretor das Nações Unidas, o Alioune Badiane, ele foi o presidente da mesa que eu apresentei. E eu tive a oportunidade de conversar muito próximo com ele sobre esses processos. Inclusive, levei lá o livro Homo Reurbanizatus, entreguei para ele essas coisas, né? E ele mora no Quênia. Foi muito interessante e ele nos convidou para continuar esse trabalho. Ele se interessou pelo assunto da para-reurbanização, né? Eu já tentei conversar isso mais aqui na CCCI, na Unicim, mas isso ainda não dinamizou. A conscienciologia pode ajudar nessa área. Depende das pessoas se organizarem e ajudar mais. Uma parte já foi feita também, né? O Mahamud, que iniciou esse trabalho, a APGC, essa pequena organização, tem um diálogo global muito interessante. Eu lembro que eu, Mahamud e Hu Huacao, que é um chinês, geógrafo, esse chinês é o idealizador desse movimento, né? Junto com Alioune Badiane. E nós estávamos juntos jantando na casa do Mahamud, idealizando a 2ª conferência na África, que vai acontecer agora em dezembro. E eu estava lá participando disso, realmente convidado, falando de ideias sobre as interferências das Nações Unidas na urbanização da África inteira. Isso é feito com um desvio gigantesco de recursos financeiros e técnicos. Muita gente, os principais técnicos chineses estão atualmente todos trabalhando na África, para reconstruir a África, sabe? E nós estamos trabalhando no coração desse processo, com essas ideias, dando sugestões. O Mahamud, a nossa organização, a PGC, né, ela está aqui participando desse complexo de influência. E, assim, eu fui recebido na PGC, podendo falar e me apresentar abertamente como um conscienciólogo. Então, veja, o Mahamud é um islâmico sufi, né? E nós temos líderes religiosos de várias universidades importantes dialogando juntos, né? Pensando numa finalidade comum, de trabalhar para fins, a finalidade assistencial comum. E essa é a nossa conversa. A gente conversa o tempo todo pensando o que está acontecendo no mundo, o que pode ser feito, né? E a ideia era convidá-los para vir até aqui, conhecer um pouco a nossa casa aqui, né? E
para melhorar mais ainda essa integração. E aí tivemos, conversando com o professor Rico, nós sabemos que nesse mundo, um dos principais problemas que existe nesse mundo é que o ser humano ainda é capaz de pegar outro ser humano e colocar dentro de uma jaula. Isso é horrível. Né? Chega um extraterrestre aqui, ele vai olhar, é muito esquisito. Ué, vocês pegam pessoas e colocam dentro de jaulas, ficam presos, isso é algo, eu considero isso inaceitável. A falta de cuidado humano para uma pessoa ser presa. Entende? Eu não concebo, eu não aceito isso na minha família, e eu sei como fazer isso para ninguém ser preso. Né? E eu acho que eu estudo isso. A maioria das pessoas nesse planeta sabe isso. Como fazer para não ser preso. O professor Rico deu a sugestão de nós iniciarmos um movimento sobre prisões. E a gente está lançando uma ideia nova, que é anti-aprisionamento. Nós teremos uma conferência essa semana na UNILA para lançar essa ideia globalmente. E vamos trabalhar para publicar isso em Cambridge também, na Inglaterra, e continuar. É muito diferente de desencarceramento, tudo isso. Porque existem políticas que querem prisões melhores. Nós não queremos prisões melhores, nós queremos acabar com a prisão. Isso não pode existir na humanidade. Entende? E hoje nós temos várias propostas. A APGC tem várias propostas de trabalhar no mundo. Eu considero que foi publicado um livro muito importante, eu não sei se, acho que não trouxeram, Root Causes of Terrorism. Esse livro foi publicado pela APGC, agora há poucos meses. Né? Então, o problema do terrorismo é um problema central, que o nosso sentimento também vê que é necessário acabar com isso nesse planeta. Não é possível. A APGC tem um movimento muito ativo nisso. Então, uma série de problemas globais, nós pensamos e procuramos agir ali, com união. Não é? Bem, gente, o que lhes parece até aqui? Fabiana, por favor. Yeah, I just would like to suggest, maybe it's just to contribute with what Ulysses just said. Probably most of you know the Finland prisons. Yeah, and I just would like to see if since you have this intention and this idea, if you have been researching how they act and how they deal with people there, because it's more like a school, not a prison. No, it's just where? In Finland. Finland prison. Sim. Yes, sorry, desculpa. O que eu propus para Ulisses é a pesquisa das prisões finlandesas, porque lá o regime é mais como se fosse um regime de escola e não de prisão. Sim. É uma outra proposta completamente diferente, né? É algo muito bem pensado. Olha, então, perhaps, maybe. Vocês entenderam o que a Fabiana falou? Eu considero que isso ainda é antiquado. Essa ideia, isso que acontece na Finlândia, ainda não é o melhor. Por quê? Na Finlândia, eles ainda pensam em fazer uma boa prisão. Isso não é bom. Nesse momento, nós temos estudos em todos os países do mundo como é o movimento prisional. A Finlândia ainda não diminui a quantidade de pessoas presas. Isso não é bom. O importante é que o país e o povo queira acabar com a prisão, educar as pessoas para que as pessoas não cometam crimes. A base não é soltar o criminoso. A base não é soltar o criminoso, é educar a criança, como eu educo meu filho, todos, para que a pessoa não cometa crime. Essa é a base. Aonde isso tem sucesso hoje no mundo é no Japão, na Alemanha, na Lituânia, na Suécia, na Holanda não.
Tá? Então existe já uma cultura em alguns países onde a educação do povo ajuda a diminuir as prisões. Na Alemanha, a Alemanha, gente, recebe pessoas do mundo inteiro há muitos anos. O Jorn mora lá. A Alemanha recebe imigrantes há muito tempo. A Alemanha tem uma cultura de acolhimento. E a Alemanha, ano após ano, diminui a quantidade de pessoas presas. A Alemanha é um país que tem essa filosofia lá, né? O Japão também tem essa filosofia. A Holanda tenta acabar com as prisões. A Holanda abre a porta da prisão e solta os presos. E os presos ficam na cidade cometendo crimes. Isso não é bom. Na Holanda, lá na terra do rico. Não, a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas não cometam crimes. Isso é difícil. O Jorn quer falar? Sim, obrigado. Nesse caso é interessante o que Waldo trouxe para nós no livro Homo Sapiens Reurbanizados, o que a maioria das conselhos que são desumando em Europa não renasceu na Europa, ela renasceu na fora da Europa, de uma database de 2013. Esse é interessante porque essas interprisões que existem na Europa, em geral, muito forte por causa do belicismo, por causa das guerras que nós tivemos lá, podem ser liberadas porque esses conselhos não ressomam mais na Europa. E esse é um efeito que nós temos em Europa, tivemos a possibilidade de finalizar uma época que termina com o guerra frio também. E essas uniões, né, União Europeia, era possível só por causa desse fato de uma fase de reurbanização. Ulisses. Yes, I can take just Ulisses. yes. Interesting in this case is that Waldo Vieira, he is giving to us some information about the situation in Europe, and he has written that the conselhos, which is the consciences with the low level, low evolutionary level, they do not reborn in Europe. They were reborn outside of Europe on the database of 2003. So this was a situation where the reurbanization has a clearing of the Holocene in Europe that gives the possibility that we can have a European Union there, or an interphysical process which was not possible when all these conselhos were resonating in Europe. So this is, I think, very interesting in these cases of interprisions, because now when the people coming back intraphysically, so they were reborn, for example, in India or in Africa or in Syria, and now they come back and as migrations, now we have a confrontation with our past, and we can overcome these interprisions. A última passo eu não conversa em português. Agora nós temos uma fase que esses conselhos que estão renascendo na África ou na Síria ou outros países, são imigrantes e voltam da Europa, que dá uma chance para superar esses processos de interprisões antes. Eu gostaria de saber do Mahamud do Ricos o que eles acham da ideia da reurbanização extrafísica. A ideia, sim. What do Mahamud think about reurbanization? Esse conceito, claro, nós ainda não tivemos oportunidade de clarear com ele, ainda não chegamos nisso. Eles estão aqui há 2 dias e nós fizemos uma apresentação básica no holociclo, as coisas estão chegando, ainda não falamos para ele, talvez falando agora, mas precisaria um pouco mais tempo para falar para ele, explicar o que é. Eu vou tentar falar um pouco.
e depois... Mais alguém quer falar agora? Porque depois a gente vai passar a palavra para ele, ok? Bem... Sim, ok. Aí eu passo a palavra para ele. Ok. Isso. O professor Valdo Vieira, ele, nesse livro, Homo Sapiens Reurbanizatus, o professor Valdo apresenta uma teoria onde a preparação do renascimento das consciências mais doentes, ela é preparada na dimensão extrafísica. Quando uma consciência muito doente é retirada daquele local infernal, do inferno onde a pessoa está, daquele lugar muito ruim, com os pensamentos viciados, ela fica presa naquilo. Então, ela é retirada daquele local extrafísico e ela é levada para um outro local extrafísico melhor, aonde ela vai ser preparada para renascer. Isso. Esse movimento é a base extrafísica da reurbanização. Entende? Existe um deslocamento de uma consciência e essa consciência se chama consciência reurbanizada. Isso acontece na dimensão extrafísica. Isso é resultado de pesquisa e observação. Você sai do corpo, vai lá, ajuda a retirar uma consciência extrafísica de um local e levar para outro local. Nós chamamos isso de resgate extrafísico. No outro local, é possível clarear a cabeça, dialogar melhor, preparar para a nova vida. E aqui no planeta Terra, nós vemos as consequências desse movimento. Os dados sobre esse movimento estão nesse livro. Esse livro tem dados, pesquisa do que acontece no planeta nesse movimento. Ulisses, explica que são consciências que estão há muito tempo sem ressomar e que é um movimento para melhorar o holopensene do planeta. Sim, claro. Essas consciências que estão nesses lugares ruins, elas estão ali, muitas vezes, há séculos, muito tempo. Isso não é bom. Sem renovação. Precisa renovar. Aí a pessoa nasce de novo. Esses que nascem de novo são os que dão problema aqui. Vários problemas. É isso. Essa é a ideia da reurbanização. E nós estamos aqui para estudar isso e ajudar, porque são nossos amigos. Meu irmão, meu filho, meu pai, meu vizinho. Ou eu. Tudo é possível. E aquelas que não conseguem acompanhar o atual estado, né, de desenvolvimento terrestre são levadas a transmigrar para outros planetas, né? Explica aí. Eu acho importante nesse caso também que parte é uma teoria, né? Uma informação que Valdo dá a nós, tem uma imagem, o que é a realidade. Outro passo é o passo da prática. O que eu posso fazer para ajudar? Como você fala, né? Talvez são meus irmãos, né, que eu preciso ajuda, meus amigos, né? Nós temos uma fila de vidas intra e extrafísicas em vários continentes, porque na verdade nós somos conectados desse processo de reurbanização. E aqui na Conscienciologia nós falamos que 1% no máximo é teoria,
é muito importante para estudar, mas esse é só 1%. 99% são precisos para praticar esses estudos, né? Para realizar. E essa é uma tarefa que a conscienciologia tem uma tarefa grupal para ajudar no mundo com esses processos da reurbanização. Ok. Mahmoud, você ia falar? Yes, you want. Yeah. I prefer to stand up. Good morning. Sorry. Put your videos. I can't do that. Sorry. Yeah. I have to stand up to talk. Okay, good morning. It's a real pleasure. I'm honored indeed to be here. Oops, sorry. Yeah, it's good. Good now? Is it good? Okay. It's a pleasure. Good morning. My name is Mahmoud. I'm indeed honored to have the opportunity to be with you. Thank you, Ulysses, and other friends, to inviting us to join you here. I learned a lot from the day before yesterday until now. I learned a lot. And I'm also somehow confused about what you are discussing because of the fact that I'm not a psychologist, I'm not a philosopher, I do not know the things. Give you a little background about myself. As he said, I come from Iran, then I moved to Canada, then I moved to Canada. I have done my education in political science. I'm a political scientist. I know global politics. I'm an expert in the field of international law, international relations. I'm concentrated especially on... I should translate. I may translate to them. Yeah. I'm also concentrated basically on international development theories and practices. So somehow I'm very well... Mahmoud, I need to translate to them. Oh, sorry. Ok. Ele está agradecendo a todos e também dizendo que ele está um pouco confuso aqui porque ele não compreende tudo, que ele não é um filósofo, ele não é um psicólogo. Né? E agora Yes, my job is to teach the students how forces of, I want to say, global capitalism are destroying the world and what are the causes of inequality, poverty and other things. Ele trabalha com os alunos dele, com uma crítica ao movimento capitalista que destrói muitas coisas, né? E ele trabalha muito com esse conceito de desigualdade, né? Diferenças. Justiça global, global justice. Global justice is, justiça global. Part of what I do. I've been also interested in philosophy. That is why I pursued another PhD in philosophy. Sim, go ahead. Yes, go ahead. With concentration on political philosophy and ethics. So I'm somewhere in between international relations and philosophy. Ele... Just to give the background. Vocês estão entendendo? Yes. Ulysses said that I'm a Sufi. I have to say yes and no. Okay. Because I do not want to be affiliated with any Sufi organization because I very much worry about Sufism because they have turned into kind of sectarianism. I'm not that person. Então, ele mesmo já não se sente tanto um sufi porque ele não quer se rotular com nenhuma categoria e principalmente com seitas radicais, né? But I follow certain kind of mystical perspective of Islam. In order to understand what that is, I had the opportunity to read Somatologica of St. Thomas Aquinas under the supervision of a priest for 2 years. And then I spent a lot of time reading of Judaic, Kabbalistic schools, spending a lot of time around Hinduism, Sikhism. So my mysticism is that kind of mysticism. Olha, eu vou sintetizar algumas coisas, né? Ele está falando da formação dele dentro da linha que ele estuda, né? Eu não entendi um nome que ele falou. I didn't understand. Tomás de Aquino, né? Que ele estudou. Isso, estudou Tomás de Aquino, Cabala,
Então ele procura ter um diálogo. Ele usa, o Mahmoud usa a expressão o islamismo místico, o misticismo no Islã. Mystical faith of Islam, as E opposed o to the conceito mainstream dele de Islam. misticismo tem relação com uma raiz filosófica dentro do próprio Islã, e isso depois a gente precisaria mais tempo para entender. It is very different from understanding of Islam as Sharia law or whatever thing. That is absolutely different. Ele faz questão de dizer que é muito diferente das tradições rígidas do Islã, principalmente da Sharia, da lei rígida, né, que deriva do Alcorão. That is the background. I want to right now turn to APGC to see what APGC is. In my research in the past, I spent a lot of time on the hermeneutics of the selfhood, what the selfhood is. What is the self and what is the person? Thinking about understanding of the conception of the self brought me slowly toward thinking about humanization of international relations. Ele está falando do valor central do conceito de self para as relações internacionais e para a humanização, quer dizer, entrando numa linha de abertismo global. Ele parte dessa visão. Yeah, later on in my postdoc on ethics and international relations, I dedicated more time to think about how the international life, how it can be more ethical and humanist, as opposed to the force of global politics and other things. Então o trabalho está centrado na concepção de ética e de uma visão global, né, para a partir daí se desenvolver toda a evolução, as propostas políticas desse trabalho. Yes, out of kind of reflection around these ideas, in 2008, I created a small group of people around an idea that later on became known as alternative perspectives and global concerns. Em 2008, ele conseguiu reunir um pequeno grupo de pessoas que hoje, que naquela época já recebeu esse nome, né, alternativas perspectivas, e a gente tem traduzido como cuidados globais, concerns, global concerns. É um sentido de preocupação, de atenção, assuntos globais, né? Yes, I remember that it was around 2008 that Rico came to Ottawa to participate in a conference that I was organizing at that time at St. Paul University, and that is the beginning of my brotherhood with Rico. We are like brothers. With Ulysses too, by the way. Em 2008 ele conheceu o Rico numa conferência na Universidade de St. Paul. São Paulo, para a gente lá, é St. Paul, que fica em Ottawa, no Canadá. So Rico kindly joined me and became the two in the beginning of APGC. Eles dois estão na raiz, na fundação, no começo da APGC. And the organization slowly grow based on my own little saving and Rico's saving. No fund, no assistance, nothing at all. Sustentado pelo bolso deles. Okay. Yes, but what is the idea? Let's tell you what is the idea about. The idea is that, simply is that, we believe, or we want to argue that, in the condition of globality, in this current situation of deterritorialization, if you like. Do you want to translate that? Yes, então existe uma ideia aí de fazer reconstruções globais que acontecem nesse contexto de ele usou uma palavra desterritorialização, né, onde os territórios eles passam por crises muito em função que ele comentou antes do processo capitalista. So, in the condition of globality, we are facing the countless number of challenges that are essentially global by their own nature. No contexto global, ele tem inúmeros desafios, isso é só questão de prestar atenção. So, when we refer, for example, to inequality, a desigualdade, it is not to say that inequality exists between the North or global North and the global South. Inequality exists even within the global North, for example.
Ele chama a atenção que a desigualdade não é só entre, por exemplo, o norte global e o sul global, não. Acontece dentro mesmo de um território conceitualizado. Assim, dentro de um único território, ali já tem desigualdade. Né? So the hate language, militarization, conflicts, terrorism, environmental issues, let's say trafficking of human body, organ, forced prostitution. These all have become global issues, global concerns, threatening human life. Ele citou ali vários problemas, né? Tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, terrorismo, vários assuntos. Mahmoud, I just would like to call your attention because we have here only 10 more minutes, and we should also look for people that should like to participate and have questions. We have new people there upstairs. I'll finish up quickly. So the organization was created based on these ideas, saying that, okay, we argue that international system, the whole system, and especially in the mainstream view of the international life, it is impossible to address global concerns because the system is producing more and more and more challenges and problems for community of mankind. Ele está dizendo, criticando o próprio sistema, que o próprio sistema produz esses problemas e reproduz esses problemas, né? In 5 minutes, I finish up. Even less. Great. So, less. So we started the organization based on these ideas. Later on, friends from different corners of the world join us. Right now, we have friends. Chris from New Zealand. Is that right, Rico? We have from New Zealand to Australia, to Asia, to Europe, North America, Latin America, Africa. So far, around 40 scholars and friends have come together under that banner, APGC, to think about how global concerns can be addressed. Ele citou que já tem uma reunião de pesquisadores, assim, de contribuintes, né? Falou Nova Zelândia, Austrália, tem muitos da África. Eu sei porque ele, acho que tem mais, ele falou em 14, mas tem mais, more than 14. More than 14. São mais de 14 e é espalhado pelo mundo inteiro. Tem muita gente lá no Canadá, na Europa, então está em todos os continentes. E agora temos um representante na Índia, Saroj, né? E agora está sendo feito um movimento mais intenso para o Oriente para fazer essas conexões. So we have applied also for the consultative status with the United Nations. Hopefully by June, Rico. By June, we will be appointed as the advisory body of the United Nations to help international organizations or the national governments in addressing of global issues and challenges. The last sentence quickly is that APGC is interested in exploring of alternative perspectives as opposed to the mainstream views. A ideia central que ele fala é que esse trabalho da APGC busca visões, modos alternativos, perspectivas alternativas, diferentes das correntes principais, que a gente chama de mainstreams, né, do que é feito. Se repetir o que já vem sendo feito, vai ser difícil mudar. A gente procurar novas maneiras de pensar, muitas vezes radicais, muito diferentes, para procurar fazer assistência. Então, o desafio é procurar perspectivas alternativas, assim, na linha de pensar e agir. I believe that we can work together because you have created this huge organization based on the volunteering, and we do same thing. I think that it is possible to somehow work together. We will be more than happy to stay in touch with you, to know how we can put our efforts together. Because you do everything by your own personal efforts, and we do same thing, the same as you. We do not have any fund, any assistance, no support. Just a rare group of scholars have come together just trying to somehow address global concerns. I'm very sure that
there is a lot that we can share with each other. Hopefully during this time in Iguazu Falls, we can go through details and let's see what happens in the future. Então, ele está com esse sentimento da perspectiva de um trabalho conjunto com pessoas da CCI, né? Ele ficou admirado com a grandiosidade da estrutura, ele usou essa expressão huge, né? Das organizações aqui, do que ele já pôde perceber, e chamou a atenção dele também o voluntariado, né? E isso, da mesma maneira, o trabalho na APGC é voluntariado. Então ele sente essa perspectiva de um trabalho conjunto, mais pessoas se envolverem, né? E é muito interessante essa perspectiva universalista, de realmente estar trabalhando para um fim comum com pessoas diferentes. Isso é muito importante no trabalho assistencial, vocês sabem. Extrafisicamente, o amparador ele aparece do jeito que quer, né? Do que for necessário. Muito bom. Vai. O microfone. Bem, pessoal, o que temos mais? À vontade, free. Here we're free. O Fábio tem uma pergunta ali. Fábio, por favor. Não, me chamou a atenção na sua fala essa capacidade de comunicação e de convívio com grupos diferentes, né, com pessoas que pensam e têm uma cultura diferente da cultura conscienciológica, né, que a gente está mais acostumado. Então eu achei isso muito positivo. Eu achei muito, assim, achei um exemplo muito interessante, né, porque mostra para a gente novas possibilidades de interassistência, de cooperação interassistencial, né? Então isso aí me chamou a atenção. Essa condição do abertismo, né, consciencial. Sim. No meu caso, assim, eu tenho algumas vidas nesse planeta, mas eu, assim, da minha autopesquisa, isso tem relação com uma base recente extraterrestre, ou seja, na última vida eu não fui ET, mas eu acho que eu tenho poucas vidas aqui nesse planeta e esse processo eu acho que de alguma maneira ajuda. Por exemplo, eu trabalho dentro de uma prisão, certo? Eu sou psicólogo dentro de uma penitenciária. Grande parte dos amparadores são extraterrestres. Por quê? A pessoa que está aqui viciada no problema é mais difícil de sair do bloco. Então ajuda. Viagem ajuda. Então a pessoa viajar mais ajuda. Se você não viaja, fica muito no seu próprio círculo, isso dificulta. Então, assim, nesse caso, o Kant, ele foi o anti-exemplo. Ele nunca saiu da cidade dele, na vida inteira. Então a gente precisa viajar, conversar. Acho bom notar que ele está, um de estudos deles é isso que faz uma consciência. Então, até não sabendo paradigma consciencial, essas coisas, eles têm um abertismo muito grande e têm uma orientação, eles têm um par no processo bem evidente, bem bom. Então, e muito bom se a gente abrir mais e veja que várias partes Sosin não são somente patológicas, tem partes da Sosin que realmente ela está fazendo coisas bem positivas. So in English, I'm just saying it's interesting to see in the society, because we often refer to the society as pathological, right? The pathological society, because there's a lot of illnesses and sickness and craziness, right? But I'm just reminding our friends that, like, there's lots of good parts of society and good people, even though you don't know the consensual paradigm and in detail what that means, like the multidimensionality so strongly present in that paradigm. But you're starting to learn, right? You're starting to see a little bit of it. That it's really positive and it's a great thing. And I mentioned how you guys, one of the books you're going to write about is on cosmic consciousness. So, even though the multidimensional aspects of life and the approach we study are kind of new to you in many regards, you have enough support and help and understanding and native and intimate knowledge to, that's an interesting thing, that's a positive thing. So I'm just sort of congratulating you guys and helping them understand more, trying to help them understand how positive it is what you're doing.
Okay, of course. Just a quick note is that we are producing 4 projects around that. The one is the one that you said, Cosmic Consciousness. We are producing another one, is like a kind of book on spirituality and global development. One also coming on around the concept of dancing, dancing and human excellence, and there is a 4th book working on, it's called, or we can call it, From Health to Healing. From Health to Healing regarding the post-millennium sustainable development goals. So there are 4 projects. Oh, that is on the website, by the way. You can explore them on the website. Yes, absolutely, yes. All of the projects are on the website. Thank you. To say just a very few words. I'm so honored to be here with you, to be welcomed by all of you, and by Ulysses in particular. I was thinking you are so interested in the meta-communicative, if I may call it this way, something which is beyond the content of what is said. Now, I believe that it is very important to establish connections between people and bodies all over this world who may have different focus, different object of study, but who are united by a meta-communicative stream or connection. The most important example is already given, but you want to translate first? Or? Yes. O Rico está chamando a atenção. Eu vou sintetizar bem o que ele disse ali. Ele reconhece talvez um valor ou uma possibilidade que ele está chamando de metacomunicação, que ao mesmo tempo conecta a essência, mas leva o efeito da comunicação para uma abrangência maior. Ele vai ampliar aqui agora. Yeah. So I was fascinated by the first discussion, which was led by Ulysses, and then Mahmoud's short introduction into APGC, which seemed to address another topic. It seemed to address first on the experience of consciousness, and then on problems of global justice and injustice. But it is so fascinating to see that these subjects are connected by an invisible layer. And I would suggest that you and we all try to find meta-communicative forms of connection with people and groups all over the world, albeit that they have a different point of interest, a different subject of research, but which deep down have a kind of connection. Ele está chamando a atenção que, apesar dos conteúdos que foram falados aqui hoje, por exemplo, né, da PGC, do que nós falamos antes, talvez haja uma camada de conexão invisível nesse diálogo, que ele, na visão dele, bastante acurada, ele está identificando como uma metacomunicação. E que isso a gente deveria procurar prestar atenção e usar dessa metacomunicação para expandir mais ainda esse diálogo com pessoas ao redor do mundo, com ideias, e principalmente para agora eu vou acrescentar, para identificar demandas interassistenciais. Então esse fenômeno de uma metacomunicação, I think that this from you right now, it's a great contribution for us to pay attention and develop this as a research team. And a final remark, just the last remark, we are facing the problem of totalitarianism and radicalism today. I think that the root cause of that is that people close themselves off for the others. And this is a possibility for all of us, not just for Islamic radicals, but for all of us. We are always risking to close ourselves off for what others may have to tell. And we must, until the end of our lives,
be concerned that that does not happen to us. And that's why it is so important that we always expose ourselves to other people coming from other places, or even our own neighbors who are different from us, who are not like us, but who may be there to continue to open us and to prevent that we close ourselves off so that we become deaf and mute. Ele começou falando desse cenário internacional atual, que ocorre um fechamento da pessoa. Ele tem essa hipótese de que muitos dos problemas atuais vêm de um fechamento, um bloqueio da pessoa, né, para a comunicação, para a recepção do outro. E ele alerta que isso pode acontecer com qualquer um de nós, esse fechamento. E que aí a importância de um trabalho permanente da pessoa consigo mesma para se manter aberto para outra pessoa, principalmente quem é diferente de você, né? Você manter essa abertura. O Rico, ele é o exemplo vivo disso. Se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele, com o Mahmoud também, gente, é uma simpatia ambulante. É impressionante. Isso está dentro do traço dele, do mater, isso que ele falou ali agora é o mater pensene dele. É impressionante. E agora eu vou falar para ele uma coisa também, para o Mahmoud. Eles trabalham no meio acadêmico. E no primeiro dia que o Rico foi falar aqui, ele disse que não ia fazer muita exposição pessoal, mas nesse ambiente comunitário, a exposição pessoal é base para a evolução, para você realmente se conhecer. E isso, vou ver se a gente trabalha com ele aí nos próximos dias. Ele se expõe naturalmente, mas eu estou aqui me expondo. Isso é básico na nossa maneira de falar. E a gente vai precisar encerrar. Mas vamos ver se ele quer falar mais alguma coisa. Precisamos terminar aqui. Sim. Muito obrigado. Vós estás muito hospitalidade. Muito obrigado. Que viva Brasil. Muito bom. Pessoal, antes de acabar, eu queria dizer para vocês que eu estou estudando chinês. Paulo Freire, nós começamos juntos, acho que vai. Eu acho que daqui a pouco as coisas vão mudar, até em termos de idioma nesse planeta. Isso é importante, tá? Chinês é o meu 5º idioma que eu estou entrando agora. Isso aí é só... Isso tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Olha, dia 29, domingo que vem, técnica da Ressexis. Ressexologia, com a professora Marta Ramiro. E aqui é a tertúlia matinal. Pessoal, super obrigado aí pela vinda. E aproveitem aí a presença do pessoal que está aqui, esse Holopensene. Conversem com eles, eles são fantásticos, adoram conversar. E bom domingo aí para todo mundo. Valeu? Obrigada. Até a próxima.